Tribunal Superior Eleitoral tem placar de 3-1 para tornar Jair Bolsonaro inelegível. Decisão ficou para sexta-feira. Presidente Lula ironiza Bolsonaro e diz que o país teve cidadãozinho que quis dar um golpe de Estado. Enquanto isso, medida provisória sobre desoneração dos combustíveis chega ao fim. E preço da gasolina e do etanol sobe na surdina nos postos de todo o país. Morre aos 86 anos em Belo Horizonte o ex-ministro da Agricultura e indicado ao Prêmio Nobel da Paz, Alisson Palionelli. O Brasil News da Rede Brasil de televisão está começando. Com 3 votos a favor da condenação de Bolsonaro e 1 pela rejeição das acusações que podem tornar o ex-presidente inelegível, o Tribunal Superior Eleitoral suspendeu a 3ª sessão. O julgamento retorna amanhã. O julgamento já teve 3 sessões. Nesta quinta-feira, o ministro Raul Araújo iniciou a 3ª para análise do caso. Ele votou pela rejeição das acusações contra Bolsonaro. O fato é que a intensidade do comportamento concretamente imputado à reunião de 18 de julho de 22 e o conteúdo do discurso não foi tamanha a ponto de justificar a medida extrema da inelegibilidade. O ministro Floriano de Azevedo Marques, que votou em seguida e a favor da condenação de Bolsonaro, criticou a escolha de seu colega e falou em alegação descabente no voto de Raul Araújo. Ao meu ver, a alegação, com todo respeito ao ministro Raul, de olhar para a produção de provas como uma questão cingida aos lindes do Código de Processo, me parece que é descabente numa AIGE, né? De outro lado, não houve, ao meu ver, e vou focar nisso, ampliação da causa de pedir. Porém, antecipo que no meu voto, tudo que foi trazido aos autos, o achado da minuta de decreto, as lives pretéritas e futuras, os depoimentos sobre o contexto dessas lives, a entrevista do programa Pingos nos Is, são, ao meu ver, marginais para análise dos fatos que são objeto dessa AIGE desde o início. Totalizando 3 votos a favor, já que o primeiro foi dado na última terça pelo relator Benedito Gonçalves, o ministro André Ramos Tavares também votou pela condenação do ex-presidente. Com efeito, inexistentes elementos robustos no sentido de que o segundo investigado efetivamente praticou ou anuiu com a prática da conduta aqui reputada como abusiva, não se mostra cabível aplicar-lhe a gravosa sanção da inelegibilidade, que, apesar de autônoma em relação à cassação do diploma, detém natureza personalíssima e, por isso, demanda juízo seguro sobre a contribuição do investigado na prática do ato abusivo. Mas o julgamento ainda não foi concluído. Eu suspendo o julgamento, vamos encerrar a sessão, continuaremos amanhã na sessão a partir das 12 horas e proclamo o resultado parcial. Caso a maioria dos ministros entendam que Bolsonaro é culpado, o ex-presidente ficará inelegível por 8 anos, ou seja, não poderá concorrer às eleições municipais de 2024 e às estaduais e nacionais de 2026. Em uma reunião com embaixadores estrangeiros que aconteceu no ano passado, em 18 de julho, no Palácio do Planalto, usou informações já desmentidas que colocam em dúvidas a segurança do sistema eleitoral brasileiro. Estamos a 3 meses das eleições. As propostas sugeridas pelas Forças Armadas praticamente estancam a possibilidade de manipulação de números, como sugere o próprio TSE, por ocasião das eleições de 2018. Mais cedo, antes do julgamento, Bolsonaro falou com a imprensa. Ele acredita que não há motivos para ficar inelegível. Agora também, de hoje, Alexandre Garcia dizendo que conversou com alguns embaixadores e responderam para ele que não viram nada de irregular na minha
reunião com embaixadores em julho do ano passado. E, repito, eu só fiz essa reunião porque 2 meses antes, o senhor Edson Fachin, que estava no TSE também, reuniu-se com os embaixadores. Qual o problema você apresentar propostas para aperfeiçoar aquilo que é a alma da democracia, que nós podemos dar para a população a garantia de que as eleições foram transparentes e seguras? Qual o problema disso? O ex-presidente também espera que o ministro Nunes Marques seja isento. Tenho certeza que ele vai ser isento e fará o que for possível para mostrar que eu não tenho culpa, não cometi nenhum crime reunidos com embaixadores. Agora, me acusar de tirar os direitos políticos, né, sobre a acusação abuso de poder político, você não consegue entender. Já o vice da chapa de Bolsonaro, Walter Braga Neto, teve suas acusações rejeitadas por todos os 4 ministros. Para o nosso comentarista Ney Gonçalves Dias, o voto do ministro Raul Araújo, contrário à inelegibilidade, surpreendeu até mesmo os bolsonaristas, que esperavam apenas um pedido de vista. Vamos acompanhar. Ele disse o seguinte, que os pronunciamentos sobre urna eletrônica, Tribunal Superior Eleitoral, não era uma coisa muito grave, porque não afetou o comparecimento dos eleitores na votação de 22 de outubro. Tivemos um comparecimento de mais de 100 milhões e que, inclusive, o ex-presidente perdeu as eleições. Então, portanto, não era uma coisa tão fundamental para o resultado das eleições. Só que o ministro, me perdoe, mas o ministro não levou em consideração a votação extraordinária que teve Jair Bolsonaro. A diferença foi de 2,1, 2,7. A diferença foi a menor diferença na história eleitoral do Brasil numa eleição presidencial de segundo turno. Pois bem, depois dos contorcionismos jurídicos, você notava que um ou outro ministro se achava meio incomodado. A ministra Carmen Lúcia fez o que é inusitado, ela chegou a interromper em determinado momento, e o ministro que o sucedeu na votação ficou mais de 10 minutos refutando ponto a ponto daquilo que foi sustentado pelo ministro Nunes Araújo. Agora, quem vai votar amanhã começa ao meio-dia, antes do recesso, é Carmen Lúcia, depois é Nunes Marques. Então nós teremos aí já garantidos 4 votos e, portanto, praticamente definida a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que fica assim inelegível para os próximos 8 anos. Olha, não tenho lido 2 ou 3 jornais por dia, acompanhado as redes, a televisão, o rádio, eu não vi uma única pessoa dizendo que Bolsonaro seria absolvido, que Bolsonaro não seria condenado. A expectativa de que ele se tornará inelegível era praticamente unânime. O presidente Lula chamou o seu rival Jair Bolsonaro de sabidinho, que não aceitou o resultado eleitoral e quis dar um golpe. Lula ainda defendeu seu colega venezuelano Nicolás Maduro. O presidente Lula atacou nesta quinta-feira o seu antecessor no cargo, Jair Bolsonaro, afirmando que ele era um sabidinho e um cidadãozinho que quis dar um golpe de Estado por não aceitar o resultado das eleições. Nós não tivemos um cidadão aqui, um sabidinho, que não quis aceitar o resultado eleitoral? Nós não tivemos um cidadãozinho aqui que quis dar golpe dia 8 de janeiro? Tem gente que não quer aceitar o resultado eleitoral. Nem todo mundo é como Lula, que perdeu do Collor, aceitou o resultado, que perdeu duas vezes do Fernando Henrique Cardoso, aceitou o resultado, vai para casa lamber suas feridas, como diria o Brizola, e se prepara para outra luta. O presidente deu entrevista na manhã desta quinta-feira à principal emissora de rádio do Rio Grande do Sul e vai visitar o estado nesta sexta-feira, onde cumpre agenda em Porto Alegre e em Viamão. Lula também criticou a interferência de outros países na política da Venezuela e defendeu seu aliado Nicolás Maduro, chefe de Estado daquele país. As pessoas precisam aprender a respeitar o resultado das eleições. O que não está correto é a interferência de um país dentro de outro país. O que fez o mundo
tentando eleger o Guaidó presidente da Venezuela. Um cidadão que não tenha sido eleito, se a moda pega, não tem mais garantia na democracia e não tem mais garantia no mandato das pessoas. Quem quiser derrotar o Maduro, derrote nas próximas eleições. Agora vai ter eleições. Derrote. E assuma o poder. Vamos lá fiscalizar. Se não tiver uma eleição honesta, a gente fala. E a seguir, Lula volta a criticar Campos Neto e diz que o presidente do Banco Central não entende nada de Brasil. Ex-advogada do PT, Edilene Lobo, é a primeira mulher negra a assumir uma vaga no Tribunal Superior Eleitoral. O Brasil News da Rede Brasil de Televisão volta daqui a pouquinho com essas e outras informações. Até já.